Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Vitória e esse acordo, com o novo patrocinador de olho na próxima temporada. Vou deixar aqui, o acordo com a Bet7k e o Vitória para 2025 e como que poderíamos esperar, vamos colocar assim, de reforço chegando para o ano que vem. Essa grana, um pouco mais de 16 a 20 milhões de reais. Lembrando, esses 16 milhões, até pelo que o próprio Fábio Mota falou, seria o dobro do que o anterior e é um valor mínimo que o Vitória vai ter garantido para o ano que vem. Ou seja, pode ser que essas receitas passem tranquilamente dos 16 milhões de reais. E eu separei uma lista aqui de opções de reforços que poderiam chegar no Vitória com esse dinheiro, com parte dessa contratação. Com esse dinheiro poderia utilizar para contratações, seja chegada de novos reforços, chega por exemplo também o Alejandro em definitivo, que eu vou trazer aqui mais detalhes. Só antes de começar, mas aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Vou ter que sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Lembrando que quando chegarmos nos 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Então conto com a ajuda de vocês. Inclusive, se você quiser comprar a sua, o link da Foot Fanatics vai estar aqui embaixo na descrição, que por lá você tem várias opções de camisas, tá? Eu vou deixar aqui alguns modelos para vocês, R$150, alguns aqui a 259. Lembrando que pelo meu link aqui embaixo você tem 10% de desconto nesses produtos e em qualquer outro que você quiser. Do Vitória é o que mais tem, tá, gente? Tem muita opção. Realmente, você vai sair aqui no site inicial, você vem, pesquisa o que você quer e tudo pronto, beleza? Então vou deixar aqui esse acordo junto com a Bet7k. Muito obrigado aqui ao portal Meu Vitória, que falou um pouco mais sobre esse acordo, que deve gerar na casa dos 16 milhões de reais. Então assim, esse valor é interessante, sem dúvida já aparece ali como um top 14, top 13 melhores patrocinadores da Série A e tendo um potencial de ganho bem mais interessante. Até num vídeo que eu trouxe recentemente, eu até tinha feito um vídeo aqui no canal um tempo atrás e até coloquei a Bet7k na capa, mas não foi porque eu sabia ou algo nesse sentido, foi porque justamente faria sentido imaginar, sendo uma das casas de apostas que já patrocina os times no Brasil. Enfim, eu não vou achar que o vídeo é o certo, mas eu já tinha deixado como uma possibilidade um tempo atrás. Eu acho que poderia sim, uma casa responsável e tudo mais. Inclusive já foi parceiro um tempo atrás aqui do próprio Black Art, beleza? Então vou falar aqui sobre alguns atletas. Quer dizer que esses jogadores vão chegar? Não é isso, são opções que no caso com esse novo dinheiro poderia chegar no Vitória. Não que a Bet7k tenha um acordo para trazer um monte de jogadores, não é isso, mas uma lista aqui de opções que eu acho que pode ser uma boa no mercado sul-americano. Primeiro é o Lorenzo Faravelli, acho que vocês vão lembrar dele na época que ele estava aqui na América do Sul, no Independente Del Valle. Foi campeão da Sul-Americana, chegou em outra decisão. No total aí, foram 4 temporadas com bom desempenho, por exemplo, 2022. 33 jogos, 8 gols e 2 assistências, ganhou a Libertadores contra o São Paulo, foi muito bem naquele ano. E aí se mandou para o Cruz Azul do México com um valor próximo da casa dos 10 milhões de reais, tá? Então não foi um valor tão alto, porque ele já estava em fim de contrato e por lá não vive uma fase tão boa assim. Só para você ter uma ideia, dos últimos 6 jogos ele não marcou gols, 22 partidas, 5 gols apenas nessa atual temporada. Não acho que ele sairia de graça, não acho que ele sairia por empréstimo, mas quem sabe o Vitória investindo nessa contratação 7, 8, 9 milhões de reais não poderia ser uma alternativa. Pode jogar tanto de meio ofensivo quanto também como um segundo volante, então por essas características acho que poderia sim ser uma baita opção para a próxima temporada. Passou aí na base do News Old Boys, jogou também no Ginásia e no Huracan, mas foi realmente no Independente Del Valle onde ele conseguiu dar essa volta por cima. Dando sequência aqui no vídeo, mais um é o Alexander Alvarado, ele que um tempo atrás era cotado aqui no futebol brasileiro por alguns milhões de reais, na época que vivia uma fase muito boa na LDU, de Quito. Então assim, ele chegou a ser procurado pelo Cruzeiro, pelo Grêmio. Não foi adiante essa história, até porque a equipe pedia algo próximo da casa dos 2 milhões de euros para ter sua liberação. Mas é engraçado que ele foi para a Universidade Católica do Chile, do próprio Equador, clube que estava na Sul-Americana esse ano, no mesmo grupo do Cruzeiro, e por lá ele tem conseguido jogar um pouco melhor. Pelo que eu vi, é um empréstimo somente até o final do ano, e aí ano que vem ele volta para a LDU. Até agora, 14 partidas, 3 gols e 2 assistências, tem tido um desempenho melhor, até porque nesse início de ano, 14 jogos, apenas 2 passes. Porém, se você pega um recorte, ano passado, foi campeão com a LDU contra o Fortaleza na Sul-Americana, 44 jogos, 12 gols e 6 assistências, e 2022, 14 gols e 8 passes. Então vinha de uma fase muito boa. Eu acho uma baita opção aqui para o futebol brasileiro, ainda mais agora, que ele não está tão valorizado. Sinceramente, para o Vitória, ele que precisa de um ponta esquerda, ponta direita, que ele pode fazer as duas.
sem dúvida seria uma ótima alternativa. É um dos atletas mais promissores, né, do futebol equatoriano atualmente, que até agora não conseguiu virar uma grande estrela, jogar no futebol sul-americano em alto nível, em grandes clubes, mas eu acho que aqui no Brasil poderia ser uma boa, quem sabe um empréstimo com uma pequena compensação financeira e tendo uma possibilidade, né, de compra no futuro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência, tem um recado também para vocês da Betfair, que está aqui com 300% de bônus no seu primeiro depósito e ainda diversas opções, né, para você começar no futebol, principalmente no futebol europeu, né, que o futebol brasileiro agora se encerrou, mas você pode aproveitar esse bônus já para deixar aí para janeiro para o futebol brasileiro e diversas opções aqui na primeira divisão da Europa, que eu gosto, né, porque acaba tendo boas opções de alguns times favoritos jogando em casa. Eu vou pegar aqui, tanto o Liverpool quanto o Lille na Champions League no próximo meio de semana, né, no dia 21. A cotação aqui de 1.24 o Liverpool venceu o Lille. Tem também aqui o Stuttgart vencendo o Bratislava fora de casa, 1.24. E ainda, deixa eu pegar mais um outro time aqui. Aqui o Atalanta em casa bem favorito também. Pegando esses três times para vencer, no total a cotação de 1.35, colocar aqui R$70, voltando 129. Além disso, campeonato europeu no final de semana também, campeonato italiano, campeonato inglês, espanhol, tem alguns times favoritos como o Real Madrid jogando em casa. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, caso 100% confiável, lembrando sempre apostar com responsabilidade, beleza? Vamos falar aqui de uma opção de lateral direito que, na minha opinião, seria um bom reserva ou para fazer uma disputa com o Raul Cáceres, que é o Everton, jogador então que está lá na Inglaterra, no QPR, onde é um atleta que começou como titular e tem sido reserva na segunda divisão do futebol inglês, né? Apesar dele ser brasileiro, ele nunca jogou aqui no Brasil, tá? Ele passou desde a base muito cedo no Sporting de Portugal, por lá não conseguiu jogar como profissional, porém no ano passado pelo Estrela Amadora foi muito bem na primeira divisão do futebol português, 31 partidas e uma assistência. Nesse ano então, na segunda divisão da Inglaterra, bem raro, né, ver brasileiros por lá, agora que está tendo um pouco mais, um gol em 6 partidas até aqui, então tem tido um desempenho razoável. Desde então, não tem sido titular, não foi comprado por milhões de euros, então acho que poderia ser um reserva ali com muito potencial para o Vitória, até porque é revelado na base do Sporting. Não ficaria surpreso se daqui a algum tempo, né, o QPR subir e ele for um dos destaques nessa lateral direita. Enfim, acho que pode ser uma alternativa pouco conhecido, né, aqui do futebol brasileiro, mas que tem muito potencial lá na Inglaterra. Mais um aqui também, esse que é mais experiente, acho que poderia ser um bom reserva ali para camisa 10. O Mateuzinho vai estar suspenso em algum jogo, temporada grande. Na minha opinião seria esse aqui, o Nicolás Lobeiro. Acho que vocês lembram dele na época do Botafogo e tudo mais, que ele jogou aqui no Brasil. Botafogo e Corinthians, quando ele veio do Ajax, né, lá do futebol holandês. Enfim, Botafogo em 2013, 14 gols em 50 jogos, ainda passou pelo Boca Juniors e está na MLS desde 2016. Na atual temporada soma 11 participações em gols em 46 jogos, ano passado não foi tão bem assim, 2022 12 gols e 8 assistências, então vem de uma fase até que interessante. Tem contrato com o Orlando City só até o final do ano, na minha opinião poderia ser uma alternativa ali para um salário baixo, contrato, vamos colocar, até o meio do ano, se ele cumprir algumas metas, renova até o final da temporada, uma alternativa um pouco arriscada porque é mais experiente, né? Não sou a favor de você contratar atleta só de 35, 34 anos, porque pode te dar um problema e vai custar um pouco alto, né? Mas para um bom reserva imediato, acho que poderia sim ser uma alternativa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se seria uma boa, se você lembra dele, né? Por exemplo, nessa época do Botafogo, se seria uma alternativa bacana ou não para o Vitória. E o último aqui também, um bom jogador, esse bem mais caro, é o Brian Rodrigues, jogador do América do México, que foi especulado no Cruzeiro, no Grêmio e no Corinthians. Na época o clube, né, do mexicano pediu um pouco mais de 20 milhões de reais para ter essa contratação, porém com a atual fase dele não sendo tão boa, né, não conseguindo jogar, poderia ter um valor menor para essa transferência. Acredito eu que entre 15 a 20 milhões, a não ser que consiga um empréstimo com obrigação de compra, assim como foi o Alejandro, né? O Red Bull Bragantino tinha pago mais de 10 milhões, o Vitória conseguiu ele de graça no primeiro ano, com uma opção de compra de mais de 15 milhões de reais. Então 19 partidas, 7 gols e 5 assistências. Ano passado, né, 42 jogos, 7 gols e 4 passes, jogou com bem mais frequência do que está sendo nessa atual temporada, revelado pela base do Peñarol, e quando o América comprou ele em 2022, em junho daquele ano, foi em algo na casa de 6 milhões de euros. Ele já tinha sido comprado pelo Los Angeles FC, junto ao Peñarol, com valor na época 10 milhões de euros, né, que eu achei um pouco exagerado, até porque ele nem tinha demonstrado um bom desempenho ainda pelo Peñarol, apenas nas categorias de base, né, da seleção uruguaia, e pelo Los Angeles ficou durante 3 temporadas e meia, né, mas sem muito destaque,
realmente a grande crescente que ele teve na carreira foi atualmente no América do México. Lembrando que o contrato dele é só até junho de 2026, ou seja, se chegar no meio do ano que vem, o América vai faltar menos de 12 meses para o fim do contrato e daqui a um ano, né, já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Não ficaria surpreso se esse cara viesse parar aqui no futebol brasileiro, seria uma baita opção aí, né, uruguaio, para o Vitória para o ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O link da Betfair está aqui embaixo também, o link também da Foot Fanatics com várias opções de camisas está aqui embaixo na descrição. Outras sugestões de vídeos recentes do Vitória estão aqui na tela final. Bora chegar aqui em 70 mil inscritos, conto com a ajuda de cada um de vocês e nos vemos aí, então numa próxima oportunidade. Valeu, galera!